Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. É de fato inacreditável o que a gestão Jorge Salgado está fazendo dentro do Vasco. Primeiramente, é claro, passou mais uma semana e o Vasco ainda não tem um diretor executivo, o Vasco ainda não tem um diretor de futebol, não tem um treinador e não tem jogadores para a próxima temporada. E além disso tudo, se tratando do possível novo treinador que seria o Zé Ricardo, que segundo o canal Atenção Vascaínos estaria até com um contrato pré-assinado, a diretoria conseguiu dificultar toda a negociação. O contrato, que já estava nas mãos do Zé Ricardo, voltou para o Brasil para ter ali um ajeito, para departamento jurídico do Vasco voltar a ver o contrato, porque teria alguns detalhes que estavam errados. Então, de fato, é inacreditável o que essa gestão está fazendo dentro do clube. É bagunça atrás de bagunça, vergonha atrás de vergonha e, é claro, preocupação atrás de preocupação por parte do torcedor. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre muitas outras novidades, situação do Germancano. Ontem tivemos reuniões, a gente vai esclarecer o que aconteceu durante a reunião entre a diretoria e o empresário do jogador. Falar também sobre Edu do Brusque, um atacante que já se declarou ser vascaíno, foi o artilheiro da Série B, poderia e teria vontade de jogar pelo Vasco, mas parece que o destino dele será no Cruzeiro. E realmente a situação volto a repetir, muito preocupante para o nosso clube. Então você que é torcedor do Vasco, está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe aqui embaixo o seu like e o seu comentário sobre o que você vem achando dessa atual gestão Jorge Salgado. Deixe aqui uma palavra apenas para resumir essa gestão do Jorge Salgado. Eu realmente faço questão de responder a cada um de vocês, porque para mim a gestão de Jorge Salgado se resume em bagunça. Eu quero saber a sua opinião. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar de Vasco. Eu quero iniciar o vídeo de hoje falando sobre a situação do Germancano. Volto a repetir, ontem, né, tivemos aí uma reunião entre a atual diretoria e o José Constanço, staff e empresário do jogador. Lembrando que o Germancano tem contrato com o Vasco apenas até o final dessa temporada, até o dia 31 de dezembro de 2021. Após essa data, o Germancano não pertence mais ao Vasco da Gama e já teria inclusive recebido sondagens por vários clubes do futebol brasileiro. Uma negociação ainda não aconteceu, até porque, segundo o empresário, ele ainda tem vínculo com o Vasco e o Vasco é a prioridade do jogador. Ontem, volto a repetir, tivemos aí a reunião entre o atacante, o seu empresário e a diretoria Cruz Maltini. Parece que, pelo que aconteceu, a reunião foi muito positiva para o lado do Vasco. Lembrando que o Vasco tem uma dívida grande com o atacante, uma dívida que chega aí nos valores entre 3 milhões e 500 até 4 milhões de reais. E para que aconteça qualquer tipo de renegociação, de renovação, o Cano quer o pagamento das dívidas, para que assim possa ser falado sobre a renovação do seu contrato. Mas, segundo o empresário José Constanço, a reunião de ontem foi muito boa. Ele disse com as seguintes palavras: o presidente Jorge Salgado é muito correto, mas não será uma resolução fácil. Essa reunião aconteceu ontem, sexta-feira, na parte da tarde, aconteceu de forma virtual, cada um no seu ambiente, né, conversando ali pelo computador. O papo, segundo notícias, foi muito bom e aconteceu em alto nível, ou seja, parece que as coisas de fato estão funcionando positivamente, apesar do que o próprio empresário do jogador disse que vai ser uma resolução fácil. Não será uma resolução fácil para que as partes cheguem a um consenso positivo. O Vasco ficou, inclusive, é claro, em nome da atual diretoria, de analisar essa proposta durante esse final de semana, porque segunda-feira já terá uma nova reunião para aí sim definir de vez a situação do atacante. Se ele vai ou fica para a próxima temporada dentro do Vasco. Vai haver essa reunião e será debatida de vez essa situação. A tendência é que, de fato, após essa reunião, venha a ser definido o futuro do atacante, mas pode acontecer também que venha a ser passado para outro dia, que é assim que a atual diretoria do Jorge Salgado está fazendo. Marca reunião atrás de reunião, porque foi o que aconteceu com o Ricardo Gomes. Houve uma reunião para definir o futuro dele, depois da reunião marcada houve outra reunião e no final de tudo nada se definiu, porque é uma bagunça a gestão Jorge Salgado. Mas a grande dúvida que de fato acontece é o que precisa para que o Cano renove com o Vasco. Voltando a repetir, precisa que as dívidas venham a ser pagas. Após o pagamento das dívidas, que chegam entre 3 milhões e 500 até 4 milhões, o Vasco tentará a renegociação do salário. O Cano atualmente gera um gasto por mês para o Vasco de 500 mil reais.
deve receber em torno de 350, mas é um gasto muito alto, porque o Cano no seu contrato é livre de impostos e vários outros motivos que fazem com que o Vasco tenha que gastar com o Germancano R$500 mil mensais. E é claro, o Vasco estando numa Série B 2 anos seguidos, não terá condições de pagar novamente esse salário para o Cano durante o ano de 2022. Então, para que ele fique, terá que diminuir o seu salário. Ele estaria disposto sim a diminuir, mas para que isso aconteça, ele quer receber primeiro o valor que o Vasco está em débito com ele. Após isso, é claro, tudo chegará, a gente espera, né, que chegue a um consenso e o atacante venha ter o seu contrato renovado. Segundo notícia, ele quer ficar no Vasco e realmente a única situação será agora por parte da atual diretoria. Vamos esperar, vamos aguardar. A gente vai estar trazendo aqui as novidades para vocês. Se tratando de Edu, o atacante Edu, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brusque, inclusive foi o grande responsável pela permanência do Brusque na Série B. O Brusque não tinha um elenco tão bom, mas conseguiu ficar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro muito devido ao Edu. E ele nessa semana se posicionou, né, dizendo que era um vascaíno de coração, é o sonho de consumo dele jogar no Vasco da Gama. Ele deixou novamente bem claro isso, faz questão de toda a entrevista falar sobre isso, mas parece que a diretoria ainda não conseguiu se ligar, não conseguiu perceber que um jogador quer jogar no clube e tá deixando barato, tá deixando quieto, porque outro grande clube do futebol brasileiro, vários outros estão de olho no jogador, mas parece que um já tomou a sua primeira atitude, que foi o Cruzeiro. A equipe mineira está disposta sim a negociar com o atacante para o ano de 2022. Lembrando que o Cruzeiro já trouxe o Alexandre Matos, confirmou a permanência do Vanderlei, trouxe um grande zagueiro com passagens por vários clubes do futebol brasileiro e mundial, que é o Maicon, e está já começando a se planejar para a próxima temporada e o Vasco segue parado. Mas com relação ao Edu, a multa rescisória dele está no valor de 1,2 milhões de reais. O Cruzeiro teria que pagar esse valor para ter o Edu para o ano que vem, mas ainda não começaram as negociações, então devido a isso foi só no início. Houve uma sondagem, as negociações, aliás, estão muito no início, mas parece que pode ser sim o destino do Edu, o Cruzeiro no ano que vem, e o Vasco ficará de mãos atadas, muito provavelmente com o Daniel Amorim, com o Thiago Reis, que está retornando, e algum outro atacante, porque a situação de fato do nosso clube é preocupado, enquanto os times aí na segunda divisão estão se mexendo, o Vasco segue parado. É um absurdo o que está acontecendo, e se tratando ainda, né, sobre Thiago Reis, eu falei isso no vídeo de ontem. Ele que está retornando do Confiança, um clube que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele fez 18 jogos e conseguiu fazer apenas 2 gols. Ele estará retornando ao Vasco da Gama para a próxima temporada. Ele que tem contrato com o clube até o final de 2022. Não foi comunicado ainda o que será feito, né, se permanecerá ou poderá procurar um outro destino, mas o seu empresário já está começando a mexer uns pauzinhos para tentar ali ver qual será o destino do Thiago Reis. E segundo apurou a reportagem, ele já é alvo de 2 clubes do futebol mineiro e de São Paulo. Um clube de São Paulo e um clube de Minas Gerais foram atrás do Thiago Reis para procurar a situação dele e tentar levá-lo para o clube no ano de 2022. Thiago Reis deverá de fato não permanecer no Vasco, até porque não conseguiu se firmar em nenhum momento, não se firmou no Confiança, então dificilmente terá uma nova oportunidade para a temporada de 2022. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Zé Ricardo. Zé Ricardo, que era, segundo notícias, o treinador que chegaria no Vasco para o ano que vem, mas parece que as situações estão se dificultando. Algo muito semelhante ao que aconteceu com o Ricardo Gomes, né? O canal Atenção Vascaínos, há alguns dias atrás, eu não estou descredibilizando em nenhum momento o canal, porque é um canal muito de confiança, é um canal que traz verdade a todo momento, isso é fato, é inegável. Eles confirmaram que o Zé Ricardo já teria assinado um pré-contrato com o Vasco. Lembrando que, até por isso, já demonstra, já evidencia a bagunça, porque como um clube assina o contrato primeiro do seu treinador, antes de assinar o contrato do diretor executivo, do diretor de futebol, do CEO, e se algo é um absurdo de fato o que está acontecendo, inclusive já a reformulação do elenco, independente se está certo ou está errado, é algo que não deveria ser feito, porque o Vasco não tem um treinador, o Vasco não tem um diretor executivo, então por isso o Vasco não poderia tirar aí alguns jogadores, não poderia nem ir ao mercado tentar contratar algum atleta, mas isso preocupa, e parece que a situação com o Zé Ricardo, que antes era favorável, agora está começando a se dificultar, e o grande motivo seria com relação ao contrato, né? Lembrando, né, repetindo para vocês, que o Zé Ricardo teria assinado um pré-contrato com o Vasco, porém, segundo notícias também ontem do canal Atenção Vascaínos, o departamento jurídico do Vasco enviou o pré-contrato para o Zé Ricardo assinar lá no Catar, através dos seus representantes, porém, após isso, após o envio do documento, o departamento financeiro do Vasco pediu para reavaliar o contrato, ou seja, vou aqui resumir tudo. O departamento jurídico enviou o contrato para assinar,
ou que as pessoas que cuidam da lei, o departamento que cuida dessa parte, contrato do Vasco, enviou o contrato para o Zé Ricardo e o departamento financeiro pediu para o contrato voltar. Ou seja, o Zé Ricardo, que poderia estar assinando com o Vasco nos próximos dias, não irá assinar mais, porque é a bagunça que está acontecendo atualmente na diretoria do Vasco e, segundo notícias do próprio canal, isso teria deixado os representantes do técnico muito confusos, que evidenciou a bagunça que está na atual diretoria. Então realmente é complicado, porque o departamento jurídico enviou o contrato sem consultar o departamento financeiro pediu o contrato de volta, o Zé Ricardo e seus representantes não entenderam nada, viram a bagunça que está no Vasco e de repente isso pode até acabar travando as negociações. Então é complicado demais. O Vasco não tem nada até o momento para a parte de futebol. Poderia estar anunciando na próxima semana o Zé Ricardo, mas isso não deve acontecer por causa de bagunça. E além de bagunça, com todo respeito, mas falta de capacidade. Porque isso para mim não é nem maldade, como muitos estão falando, que querem acabar com o Vasco, querem destruir com o Vasco. Não, isso é ruindade. Eles não sabem trabalhar. E é isso que está acontecendo. Não é maldade, é falta de trabalho. São pessoas que não têm competência para estar nos cargos que estão atualmente dentro do Vasco. É isso o resumo. Uma diretoria que não está sabendo trabalhar e uma diretoria que preocupa o futuro do nosso clube. Então é complicado. Agora é esperar o que será feito, esperar a definição por parte do Zé Ricardo. A gente não sabe onde está o contrato, se está aqui, se está no Catar, se está nas mãos do possível treinador do Vasco, se ele ainda virá, se não virá. Essa é a bagunça. E nós que estamos aqui, os responsáveis por passar a notícia para vocês, ficamos mais confusos ainda. Porque é isso que o Vasco está fazendo com a nossa cabeça. É difícil, é complicado e é preocupante. Hoje é dia 4. Até o momento nada aconteceu. Seguimos sem diretor, seguimos sem treinador e seguimos sem o CEO de futebol e principalmente sem elenco para a próxima temporada. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, se inscreva no canal. De fato, é uma bagunça preocupante dentro do nosso clube. A gente precisa muito da sua ajuda para fazer com que o Vasco possa chegar a cada vez mais vascaínos. Então, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo também para que cada vez mais vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, é claro. Vamos que vamos, fiquem com Deus, deixem aqui o seu like e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.